Bem-vindos ao podcast Inquietações. No episódio de hoje lançamos uma pergunta: o que podemos fazer para apoiar o envelhecimento na comunidade com dignidade? E vamos apresentar duas respostas, duas inquietações. A primeira chega-nos da Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos 5 Lugares. Nasceu em 2011 e, entre vários projetos, quisemos conhecer o Rede Cuidas. A Liliana Simões vai apresentar-nos o grande pressuposto desta ideia. Todos os séniores que queiram envelhecer no seu domicílio são suportados e apoiados no sentido de definir um plano para um envelhecimento ativo com condições necessárias a um envelhecimento condigno na sua casa. Uma resposta inovadora, já que na Lausanne a comunidade sénior tem uma característica que inspirou o arranque deste projeto. As pessoas são muito autónomas, têm as suas terras, têm os seus animais, têm as suas famílias e vão se mantendo, de facto, muito ativas até mais tarde. O que as faz rejeitar o modelo de institucionalização, seja um simples centro de dia, seja um simples apoio domiciliário e muito mais ainda ao lar. Mas quando nós falávamos aqui a uma pessoa do lar, ainda hoje, e nós também trabalhamos para desmistificar isto, porque as respostas sociais são extraordinariamente importantes, as respostas sociais típicas e fazem todo sentido, mas não são uma resposta de facto para toda a gente, nem existem em número suficiente. Mas para lá de não existirem em número suficiente, não são normalmente a resposta que as pessoas estão à procura numa primeira linha, não é? Se conseguirem encontrar um outro caminho para poderem envelhecer de forma autónoma, nestes locais vão fazê-lo. E então, ancorada nestas necessidades que as pessoas nos iam dizendo quando falávamos com elas, quando fazíamos atividades, quando passávamos por lá, nesta lógica de visitação, combatendo a solidão, combatendo o isolamento, percebíamos que elas de facto queriam outra coisa, não é? E que queriam uma resposta que as ajudasse a garantir esta autonomia o mais tempo possível, não é? E que fugisse aqui a esta dificuldade da institucionalização que quase que as violentava, não é? Elas sentiam que aquilo não era mesmo para elas. Há uma expressão que eles usam muito que é: então eu trabalhei a minha vida toda para ter a minha casa e agora vou para o lar e agora querem-me tirar da minha casa, não é? Estas pessoas têm aqui a vinculação à casa de uma forma muito, muito sentida. Para além disso, o facto de retirarmos as pessoas e as institucionalizarmos provoca-nos outra coisa ainda mais dramática no interior, que é o despovoamento, não é? As pessoas acabam por sair e as aldeias vão perdendo pessoas. Então, se conseguirmos juntar o útil ao agradável, se conseguirmos manter as pessoas na própria casa, com comodidade, com segurança, criando as respostas necessárias para que isso aconteça, respeitando a vontade delas, vamos manter as aldeias vivas, não é? Isto tudo e esta simbiose alimentada deixa toda a gente mais feliz. E quando se criam estas respostas, que vão para além da resposta habitual, entra-se no domínio da inovação social e com excelentes resultados neste caso concreto. O nosso modus operandi é, de facto, trabalhar com a lógica da inovação social, ou seja, cada problema social que nós encontramos no terreno, nós tentamos arranjar uma forma muito criativa e ajustada às necessidades e co-construída para depois devolver ao próprio território e testar essa solução que nós encontramos com as pessoas e experimentando. E isto foi, de facto, extraordinário. O Rede Cuidas tem parceria com todas as entidades públicas e privadas do Conselho que trabalham na área da terceira idade, não é? Dos séniores, e isto implicou que a própria rede, nós vamos capacitando a própria rede, vamos fazendo algumas atividades conjuntas mais disruptivas, mais ajustadas e vamos introduzindo estas questões novas, não é? Do direito do sénior, da escolha do sénior, da vontade do sénior, trazê-la para primeiro plano e com base nisso construir uma resposta ajustada a cada um. Isto obriga também a que as próprias instituições mais típicas inovem e ajustem as soluções que vão proporcionar depois à própria comunidade. E é esta lógica que vai aqui acontecendo e vai ganhando forma, e a inovação social, assim, dentro de uma lógica de ecossistema, acaba por ter um impacto muito maior. E por falar em impacto, e mesmo tendo começado em plena pandemia, já é possível partilhar alguns resultados. Nós tínhamos como meta implementar este projeto com 400 séniores, neste momento já implementámos com 357 e com eles definimos o plano de envelhecimento ativo, ou seja, foram 357 pessoas até agora que já pensaram como é que querem envelhecer e que perspectivaram como é que vamos fazer isto e o que é que vamos precisar e que recursos é que vamos ter e que capacidades é que vamos precisar de treinar, e que depois tiveram esse treino pela nossa equipa. Nós criámos um programa metodológico com um conjunto e com um programa para a aplicação padrão que depois ajustamos em função do plano de envelhecimento que é definido com cada pessoa. E este programa é aplicado na casa da pessoa, ok? Preferencialmente, in loco, é o técnico que se desloca até a casa da pessoa, ou agora, quando as pessoas começaram a flexibilizar um bocadinho mais, já fazemos grupos, o que eles adoram, não é? Porque estavam cheios de vontade de estar uns com os outros.
E então aplicamos o mesmo programa de forma ajustada, mas em grupo. E têm desde a prevenção de doença, desde a prevenção da demência, a estimulação cognitiva, a questão da saúde, que era tão importante e que é tão importante que as pessoas adotem um comportamento preventivo ao nível da saúde. E todas estas pessoas com quem nós aplicámos o programa, todas estas 357, tiveram acesso a este PEC completo. Outro impacto que nós realçamos como muito importante é a questão da dinamização do ecossistema familiar e, quando ele não existe, da própria rede institucional à volta. Ou seja, estas pessoas sabem que para poderem envelhecer na própria casa vão ter que socorrer a determinada altura de alguém e vão ter que fazê-lo. Nós não somos ilhas, não envelhecemos sozinhos, ou pelo menos não é bom que assim seja, não é? Para ficarmos protegidos e para nos sentirmos confortáveis e felizes. Então, sempre que há redes familiares mais frágeis, nós tentamos recriar estas redes e retecer estas redes. Se elas não existirem, aproximamos das instituições e criamos aqui uma rede de suporte para que esta pessoa não fique na situação de isolamento ou de solidão. Também com o grande propósito de combater a solidão, subimos até Guimarães para conhecer a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais. Com sede na freguesia de São Turcato, em Guimarães, nasceu em 1994 e tem por fim a cooperação com as comunidades locais na realização dos seus objetivos de desenvolvimento social e cultural. Vamos conhecer o Fazer Presente, um projeto de teatro participativo que coloca em diálogo intergeracional participantes séniores e alunos da licenciatura em teatro da Universidade do Minho. Gabriela Nunes, diretora técnica da área social, conta-nos de que forma se foi promovendo uma percepção mais integradora e positiva do envelhecimento através deste projeto. O projeto Fazer Presente, o Teatro Participativo em Diálogo Intergeracional, partiu da identificação da problemática do isolamento e da exclusão social por parte da população sénior do concelho de Guimarães, especialmente aqueles que vivem em zonas periféricas e rurais, que estão mais isolados relativamente ao centro, inclusive no acesso a contextos de sociabilidade e atividades culturais. Esta ideia nasce da proposta de séniores para séniores e do sucesso das práticas inovadoras de um projeto que já existia cá, de criação teatral da ADCL, que é o denominado Então Vamos, que é desenvolvido no Vale de São Turcato, com o apoio do município de Guimarães. Após a Capital Europeia da Cultura, foi notória uma necessidade da população de continuar com a atividade comunitária, com o teatro, e nós propusemos aos cidadãos que frequentam o espaço da ADCL que se pensasse num projeto para candidatarem-se ao orçamento participativo. Eles pensaram e entenderam que era interessante poder perpetuar a atividade artística aqui no território e trabalharem sobretudo as artes performativas, que era algo que desagradavam particularmente, mas acharam também que estavam porventura a ser egoístas e a esquecer aqueles que nestes meios rurais e dispersos estão em casa e que não têm acesso aos bens culturais ou ao teatro e que até estão muito sós. O Fazer Presente é desenvolvido com um grupo de séniores, tal como era aqui o Então Vamos, mas também com a Universidade do Minho, no diálogo entre séniores e jovens numa troca de conhecimentos, comunicação, de aprendizagens, com um enriquecimento mútuo. Portanto, esbatendo aqui a fratura geracional, favorecendo a inclusão social e indo para além do Vale de São Turcato, que era onde estávamos inicialmente com Então Vamos, para outras duas específicas do concelho de Guimarães, no caso a Sul Nascente e também em Costa da Montanha da Penha. Manuela Ferreira é a diretora artística e fala-nos do impacto direto desta inspiração na vida das pessoas. O contacto mais efetivo com o grande público aconteceu no passado mês de julho, com a apresentação do espetáculo Memória é Boa Companhia, um espetáculo que juntou os 3 grupos de trabalho, neste caso os 2 grupos do Fazer Presente dos 2 territórios do concelho, mais o Então Vamos, um espetáculo que juntou em palco cerca de 30 participantes e para um público, para casa cheia, sempre 3 apresentações para uma casa cheia num total de 750 espectadores e na verdade foi assim o primeiro grande contacto com o público e com a comunidade mais alargada. E de facto o feedback é muito positivo, é muito inspirador e estimulante e motivador para continuarmos o trabalho e para percebermos como devemos também orientar e continuar.
E são estes para além, claramente, de toda uma avaliação que é feita mais pela área social, no sentido de perceber quem são, identificar quem é o nosso potencial público, quem se poderá eventualmente juntar ao projeto, porque é muito flutuante o número de participantes e a forma como participam no projeto. Por isso, digamos que estamos numa fase assim muito florescente, direi, com muito entusiasmo. Nós voltamos de férias agora, tivemos a primeira sessão na passada segunda-feira e o entusiasmo dos participantes direto é imenso, é até, digamos que ultrapassa qualquer expectativa da nossa parte, positiva, porque é tão bonito o que dizem e a forma como o expressam é tão particular, e a transformação que é visível, quer na própria forma como as pessoas comunicam, porque também ganham competências de comunicação, no sentido de poder expressar aquilo que sentem em si transformado e adquirido, e como também a forma como perspectivam o futuro. E só podemos dizer que é maravilhoso, e o impacto pode, neste momento, mede-se desta forma muito, muito próxima e muito espontânea e muito emotiva. Isso é notório, portanto, nos contactos que fazem semanais, nas diferentes atividades em que participam, um revigorar das pessoas, dos séniores, e um envolvimento e um apropriar do projeto e das lógicas do projeto, e um querer fazer e uma vida que se ganha. E de facto a Manuela fala no entusiasmo que se viu nestes 13 espetáculos de sala cheia no Teatro Jordão, com séniores, com os seus familiares, com os filhos a assistir, e era um reconhecimento geral de uma vida que se ganhava ao integrar. É o sentimento de presença, é o sentimento de identidade, é o sentimento de valorização pessoal e até de se sentirem mais capazes e mais competentes. É quase como se redescobrissem outras folhas dos livros das suas vidas que não conheciam, que estavam adormecidas e que ganham vida. Inclusive as entidades parceiras, portanto este trabalho é feito em parceria com uma rede muito alargada de parceiros, sejam PSS, sejam juntas de freguesia, sejam entidades privadas, e mesmo nos parceiros se reconhece, ou eles reconhecem este impacto que está a ter na comunidade. É até um exemplo muito prático, eu achava muita graça, uma das presidentes de junta dizia que foi levar as pessoas a casa no final do espetáculo e tinha dificuldades que as pessoas saíssem das carrinhas, porque elas queriam falar e queriam partilhar a sua experiência, a sua valorização, a alegria que aquilo lhes trouxe, a descoberta que o teatro e que esta forma de estar, de relacionar, estas competências que vão adquirindo, quão era importante para eles e o que é que significava. Um projeto que, investindo em modos experimentais, através de artes performativas que ajudam a criar universos artísticos e imaginários, trouxe inovação social a este território. O projeto é inovador desde o momento em que nasce de uma ideia da própria comunidade, de uma discussão de grupo, de um brainstorm que foi feito, uma necessidade identificada, e quando eles próprios são protagonistas do próprio projeto. Portanto, muitos dos nossos séniores, o projeto destina-se àqueles que estão em casa e que vêm assistir aos espetáculos e trabalha com esses, mas também àqueles que integram os grupos de teatro. Portanto, eles são agentes ativos do próprio projeto. Dizia-nos uma senhora no último espetáculo, é a juventude a voar novamente sobre nós. Com o entusiasmo de criar estes espetáculos, de os devolver à comunidade, de integrar um projeto artístico, de chegar a bens culturais, portanto tudo isto, eu acho que esta ideia é quase mágica, de trabalhar as artes num contexto comunitário e de intervenção comunitária, possibilitarmos isso em termos de formação, e esta experiência penso que também é algo interessante e inovador e que enriquece o trabalho social, que enriquece o trabalho comunitário. Depois, naturalmente, a questão da investigação, o questionar constantemente e monitorizar constantemente o trabalho e daqui procurar criar materiais que são formas de expandir os resultados do projeto e as práticas que têm sido práticas que consideramos de sucesso no território. Por exemplo, Então Vamos, o ano passado editava um livro dos textos que foram criados ao longo dos anos do projeto, criados pela Manuela, em escrita colaborativa com os nossos séniores, com base nas suas histórias, nas suas memórias, naturalmente com alguma ficção à mistura. Portanto, nos foi criado
aqui todo um material que dissemina uma forma de atuar e que nos faz questionar, notorizar, pensar, refletir e investigar. Penso que por aí também é inovador. No próximo episódio, conheça 2 inquietações no âmbito da educação e da cidadania que nos ajudam a perceber como criar jovens mais participativos.